11 horas e 10 minutos no horário de Brasília, várias mensagens chegando aqui. Estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN a doutora Bruna Geller, ela é médica pneumologista, para a gente falar um pouquinho sobre essa situação aí que estamos vivendo, não é? Ela que atua nas áreas serviço de pneumologia clínica, reabilitação pulmonar e síndrome da apneia obstrutiva do sono. Doutora, satisfação recebê-la aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Benjamin. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. E em quais casos devemos procurar um pneumologista? Então, a pneumologia é a especialidade que engloba o cuidado da nossa saúde respiratória. Então, todas as doenças que afetarem as vias aéreas, os pulmões e os vasos sanguíneos presentes, em toda a circulação pulmonar, essas doenças necessitam acompanhamento para diagnóstico e para tratamento correto com o pneumologista. E para a gente falar um pouquinho sobre a Covid-19, como o pulmão é afetado pelo coronavírus, doutora? Então, a gente sabe que 85% dos casos da infecção pelo coronavírus, eles são casos leves. Nesses casos leves, nem sempre vai ocorrer o acometimento do pulmão. Geralmente ele acomete as vias aéreas altas, causando então aqueles sintomas de resfriado, com o nariz afetado, a garganta. O pulmão é afetado nos casos em que ocorre a inflamação do alvéolo, que é a unidade funcional do nosso pulmão, onde ocorre a nossa troca dos gases. A partir do momento que essa inflamação ganha uma intensidade maior, ela gera alterações ali dentro desse alvéolo que prejudicam a nossa troca de gases, por isso que vários pacientes necessitam oxigênio nessa fase, e além disso, também uma inflamação dos vasos sanguíneos que passam ali, causando alterações endoteliais e por isso também a chance de complicações de trombóticos, eventos trombóticos por conta disso. Uma pergunta que, aliás, o ouvinte pode interagir conosco através do WhatsApp, mande a sua mensagem. Eu peço para que o pessoal não ligue aqui nesse número, mas que mande a mensagem de texto, porque dessa forma a gente pode interagir com a doutora Bruna. 991377533. A Clarice, ela diz o seguinte: meu tio teve problema com a Covid, está se recuperando, mas chegou a ter 25% do pulmão funcionando, ou seja, ficaram comprometidos 75%. Como se dá a restauração, ela coloca aqui, tem como recuperar ou não? Tem como recuperar, sim. Claro que, nesse caso, o comprometimento de 75% do parênquima pulmonar, a gente considera como que ele teve uma pneumonia viral causada pelo Covid de forma intensa. Numa classificação, a gente considera entre as fases da doença, sendo como uma fase ali um pouquinho antes dele evoluir para forma grave ou precisar ser entubado. Existe a recuperação, sim, mas o que a gente tem que ter ciência e o que a gente observa muito nos pacientes que passaram pelo Covid e que tiveram envolvimento pulmonar é o quê? É uma recuperação lenta, porque é muita inflamação, são muitas consequências ali no parênquima pulmonar, em todo o tecido, na via aérea, nos capilares. Então, existe a chance, sim, de recuperação. Muitos pacientes têm uma recuperação total. A gente faz com que o tempo vai fazendo com que essas áreas inflamadas recuperem, mas claro que é uma recuperação lenta e alguns pacientes, principalmente aqueles pacientes de grupo de risco ou que já tenham uma doença de base, a chance de ficarem algumas sequelas é alta e aí assim o acompanhamento será contínuo. Pergunta da Vânia aqui também sobre sequelas. Ela disse que o esposo ele foi infectado em junho e até hoje ele tem dificuldades para respirar. Ele deverá voltar ao normal ou vai passar por muito tempo sem condições de respirar normalmente? A pergunta dela só já fazia também algumas observações, é a Vânia. Isso. Então, Vânia, nesse caso, por todo esse tempo, mais de 6 meses de infecção, ele deve fazer uma investigação, porque quando essa evolução é tão demorada, esse ponto dele não conseguir recuperar o basal dele, a gente precisa investigar se aí ocorreu alguma complicação, seja um evento trombótico ou seja uma fibrose ali no pulmão que possa estar justificando essa falta de ar que está persistindo por um tempo além do habitual.
a maioria volta ao normal. Como era antes da infecção. Uma pergunta aqui também da ouvinte, eu perdi aqui o contato, mas deixa eu ver aqui. É a Simone, ela diz o seguinte: uma pessoa que teve Covid, que teve toda essa turbulência, ela coloca aqui no pulmão, mesmo ficando recuperado, o pulmão pode sofrer outras consequências diante de outras doenças que possam surgir? O pulmão ficaria de certa forma fragilizado ou ele fica totalmente recuperado para eventuais outras complicações ou outras patologias? Isso, muito importante essa pergunta, porque a gente vai ter alguns tipos de pacientes. Então, vai ter aquele paciente que teve o comprometimento do pulmão e melhorou completamente sem nenhuma sequela. E nós vamos ter um grupo de pacientes que vai permanecer com sequelas, que são cicatrizes ali no pulmão. Esses pacientes, sim, eles poderão ser um fator de risco para outras doenças. Por exemplo, se esse paciente tiver uma nova gripe, H1N1 ou uma pneumonia, alguma outra doença pulmonar que não o Covid, ele precisa ter um cuidado especial, porque o pulmão dele já ficou debilitado, já ficou com alguma cicatriz da infecção pelo Covid, e isso pode causar uma certa piora diante de outra situação complicadora no pulmão. A Vera faz uma pergunta, não sei se a senhora poderia responder. Obrigado, Vera, por interagir conosco. Ela diz o seguinte: minha mãe teve Covid e se recuperou. Ela pode contrair de novo com essa nova variante, com essa nova cepa? Não sei se a senhora poderia responder. Claro. Então, agora a gente está vendo, estamos conseguindo detectar em várias cidades a presença dessas novas cepas, e a gente vê cepas diferentes. Então, assim, estamos vivendo um momento muito complicado, são novas variantes que a gente também ainda não tem o conhecimento total sobre as consequências delas. E o que a gente acredita até o momento é que quando a pessoa pegou a infecção pelo coronavírus a primeira vez, a gente normalmente tem um período de imunidade, e essa imunidade ela é por vários fatores, não somente anticorpos, mas outros fatores que atingem essa imunidade, mas após um certo período de tempo, geralmente 3 meses, a pessoa se torna suscetível a pegar a infecção pelo coronavírus novamente. O Antônio, a gente vai priorizando aqui os ouvintes, aproveitando a presença da doutora Bruna Geller, ela é médica, pneumologista. O Antônio ele faz uma pergunta, doutora, ele diz o seguinte: gostaria de saber, até uma curiosidade, o paciente que é entubado, alguns, pelas informações que eu recebo, alguns acabam morrendo rapidamente e outros ficam 20, 30 dias internados no leito de UTI. Esses que ficam mais tempo, é que o pulmão é melhor? Na verdade, é a resposta do organismo dele à infecção. É um todo, é o organismo, não especificamente o pulmão. Porque na verdade esses pacientes que ficam mais tempo, geralmente essa demora na recuperação e tudo, ela se dá devido a consequências causadas pelaquela infecção inicial. Tanto pelo Covid, como seria o acometimento dos rins, por exemplo, como também de complicações, infecções secundárias, porque ele já tem um pulmão debilitado e ali facilita a entrada de outras bactérias, estando em UTI, bactérias mais resistentes, e isso tudo leva a uma recuperação ainda mais prolongada, mas isso não significa que a inflamação seja mais leve ou menos leve, porque a gente vê pacientes que têm um comprometimento pulmonar, que a gente olha, por exemplo, na tomografia, sendo menos intensa, e a resposta dele não depende necessariamente do acometimento. Então, é o tipo de doença que cada organismo responde de uma forma, e a gente não consegue adivinhar como esse paciente vai responder. É dia após dia mesmo. Uma pergunta da Cida, obrigado Cida, interagindo conosco, participando aqui do CBN Cascavel, primeira edição. Ela diz o seguinte: eu tenho uma dúvida. Eu tive problemas na garganta, coceira, ela coloca aqui, um desconforto, e senti muitas dores no estômago. E fui fazer o exame de Covid-19, deu negativo. Gostaria de saber da doutora se a gente sente dor no pulmão. Oi, Cida, ótima sua pergunta também. O nosso pulmão, ele não dói pela infecção do coronavírus, por exemplo.
As causas de dor torácica que são causadas pelo pulmão é quando a gente tem um envolvimento da capa que reveste o nosso pulmão, porque aí sim nós temos inervação e isso gera dor. Mas a infecção pelo coronavírus, se não tem esse envolvimento, geralmente não justifica uma dor que você sente, diga, essa minha dor é do pulmão. A dor muitas vezes é consequente à nossa fadiga muscular, porque aí a gente tem um acometimento, a nossa respiração fica um pouquinho diferente, a gente utiliza alguns músculos da respiração que habitualmente não utilizaria e isso pode causar dor. Em relação aos fumantes, as complicações são maiores? É a pergunta aqui do Vicente. Doutora, quem é fumante e contrai a Covid-19, a probabilidade de ter consequências maiores, isso é inevitável. Isso, porque o tabagismo, ele deixa o nosso pulmão em um estado inflamatório constante. Então, a gente já tem um pulmão inflamado e vem uma infecção pelo coronavírus que inflama ainda mais. Principalmente nos pacientes tabagistas que já têm o diagnóstico da DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, o famoso enfisema. Esses pacientes, com certeza, a gente sabe que, a partir do diagnóstico, a gente sabe que eles já têm algumas áreas comprometidas do pulmão e, com certeza, ele é do grupo de risco para complicações do coronavírus. A Nadir tem uma dúvida. Eu gostaria de saber da doutora, é possível fazer transplante do pulmão? Sim, é possível, mas não no caso do coronavírus, né? No caso de inflamação ativa, não, nesse momento não se faz, mas para várias outras doenças, a maioria das doenças pulmonares a gente respeita critérios. Quando o doente, né, evolui com uma doença mais grave, que ela está presente aqueles critérios para transplante pulmonar, ele é indicado. Uma dúvida aqui também da ouvinte, vamos ver quem é aqui, a Silmara. Ela diz o seguinte: eu gostaria de ter uma dúvida sanada em relação às sequelas. Sequelas são situações permanentes. Então, não há sequelas no pulmão. É isso, se eu entendi direito. Entendeu o que ela quer saber, doutora? Ela quer dizer aqui, pelo que eu entendi, sequelas são situações permanentes, é isso? Isso, cicatrizes. Então, quando há um comprometimento do pulmão e ele se recupera, então não ficam as sequelas. Isso mesmo. É isso? Quando a gente consegue avaliar, depois de geralmente 30 dias, 60 dias da infecção, a gente consegue visualizar geralmente por tomografia, alguns exames de função pulmonar, se ficou algo residual ou não. Mas para o paciente que teve uma remissão completa da doença, uma recuperação, ele não fica com sequela alguma no pulmão. A Franciele, ela diz o seguinte: eu já ouvi falar que o pulmão ele pode ficar comprometido e mesmo assim a pessoa continuaria vivendo. Ressecar. Ela quer colocar aqui, eu tenho a impressão, né, o texto é um pouco longo, que uma parte do pulmão seca e o organismo faz a leitura e uma parte só funciona e não haveria maiores complicações. É isso? Existe isso, doutora? Isso, eu acho que o que ela está querendo dizer também é que a parte que ficou saudável do pulmão compensaria a parte afetada. E isso acontece mesmo. Tanto no Covid como em outras doenças, a área que formou a cicatriz, muitas vezes, é como se fosse na pele. Quando a gente tem um corte, a gente percebe que às vezes a cicatriz não fica igual à nossa pele, ela forma uma pele diferente. Lá no pulmão também, ela vai formar uma cicatriz de um tecido que não tem a mesma funcionalidade do pulmão normal. E a partir disso, então, algumas áreas do pulmão saudáveis tentam aumentar um pouquinho a sua função para compensar essas outras áreas que não estão funcionando. A Ana também tem uma dúvida. A agressão provocada pela Covid-19 nos pulmões, essa agressão pode contribuir ou levar a um câncer neste local? Não existem evidências ainda sobre isso. Ainda não sabemos essa relação causal de que essa área possa futuramente gerar um câncer. Isso não. Outra pergunta aqui é do Márcio. A doutora teria algumas orientações sobre alimentação ou, de repente, algumas atitudes que poderíamos tomar para melhorar o funcionamento do pulmão? Saúde respiratória como um todo, ela segue os princípios, por exemplo, do nosso cuidado com o coração,
que vão de uma alimentação saudável, né, baseado em um equilíbrio dos alimentos, mas principalmente com a atividade física. E aqui também eu aproveito para reforçar, nos casos do Covid, entra muito válido a fisioterapia respiratória, que tem um trabalho sensacional para a recuperação. Por quê? Às vezes a gente imagina que fazendo qualquer atividade física a gente consegue melhorar o pulmão. Com certeza a gente precisa fazer, mas através da fisioterapia respiratória, com exercícios específicos que realmente fazem com que a gente fortaleça, melhore, saiba respirar da forma certa, utilizar a musculatura certa, a gente consegue uma recuperação melhor. Várias perguntas chegando aqui, mas nós não temos mais tempo, 11 horas e 26 minutos. Algumas pessoas que estão acompanhando agora, inclusive essa entrevista na íntegra, vai para o site da CBN. Daqui a pouco você pode acompanhar. Doutora, eu gostaria que, para finalizar, a gente agradece muito a participação dos ouvintes e quem sabe numa próxima oportunidade, se a senhora tiver disponibilidade e a gentileza de voltar aqui, porque a gente acaba não conseguindo atender a todas as observações dos ouvintes. Mas para a gente fechar, eu gostaria que a senhora reforçasse sobre a necessidade de buscar auxílio médico diante dos sintomas apresentados e como que a senhora vê esse momento que estamos vivendo. Então, eu aproveito esse momento aqui para conversar sobre vivenciaremos momentos difíceis nos próximos dias. A gente estava esperando, mas a gente fica na esperança de que não aconteça o pior. Então, eu quero alertar a todos para, em primeiro lugar, as medidas de prevenção, uso de máscara, lavagem das mãos, uso de álcool, evitar aglomerações. Segundo ponto, a infecção pelo Covid, ela tem 3 fases que caracterizam o acometimento da doença, que são a fase 1, que é a mais leve, a fase 2 moderada, a fase 3 grave. 85% dos pacientes infectados pelo Covid fazem parte da fase 1, que são aqueles pacientes assintomáticos ou com sintomas leves, que são sintomas de resfriado ou diarreia, aquela dor no corpo intensa. E muitos desses pacientes vão ficar ali o período de isolamento de 10 dias e depois vão recuperar, não vai acontecer nenhum tipo de complicação. Mas eu chamo a atenção para os pacientes que evoluem para fases moderadas e graves, que são os pacientes que vão desenvolver o acometimento do pulmão com a pneumonia viral causada pelo Covid. Nem todos os pacientes que têm um envolvimento pulmonar precisarão de internação no hospital, ou ficar em UTI. O paciente precisa procurar o atendimento se apresentar desconforto respiratório, respiração ofegante, febre persistente, se tiver monitorização da oximetria, a queda da saturação. Informações e orientações muito importantes. Doutora Bruna, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Benjamin. Conversamos com a médica pneumologista Bruna Geller, da Gastroclínica Cascavel. Se você não pôde acompanhar toda a entrevista, daqui a pouquinho ela vai para o site da CBN. 11 horas e 29 minutos, no horário de Brasília. Já voltamos.